Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este nosso encontro com Jesus no lar. Hoje, com a lição O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à preponderância dos sábios na terra. Quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência. Afastando-se, enojado, da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa, inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pôs-se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e, afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo música que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho não lhe seduzia a sensibilidade, que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E, decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes
o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu. Perante as garras da calúnia e do sarcasmo, entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e de bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias e, ante a quietude que se fizera espontânea no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Meu amigo, minha amiga, o mensageiro do amor. Nesta lição, na reunião que se encontrava Jesus, falava-se a respeito da preponderância dos sábios na terra. Isto é, na importância que se fazia vir para a terra de pessoas sábias, pessoas com conhecimento. E Jesus, então, contou essa história, que há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhe um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida. Desta forma, quando o mundo estava realmente correndo perigo, diante da crise com ignorância e perversidade, que são duas questões que mostram o estado evolutivo de um povo, o poderoso Pai, isto é, Deus, enviou um mensageiro da ciência com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Isto é, enviou à terra este mensageiro para ajudar aquela população. Tomando forma nos círculos da carne, quando a pessoa então veio à terra, nasceu na terra, ele se fez professor e se interessou pelas letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência. Mas ele afastou-se enojado da multidão inconsciente e disse que ele estava inacessível à compreensão das pessoas comuns. Em outras palavras, ele se achava que estava acima daquele povo. Sim, ele estava acima, mas ele veio com a missão de ajudar as pessoas.
Mas, observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor compassivo, isto é, Deus, providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em um médico. O novo arauto, isto é, o novo emissário da providência, refugiou-se numa sala de ervas e beberagens. Olha, ele passou a ficar somente numa sala fechada e se interessando somente por enfermos importantes. Por quê? Porque esses lhe davam concessões de grandes recompensas. E ele afirmava que a plebe era demasiada mesquinha. E desta forma ele deixou de lado também os pobres. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada, os cálculos, porém ele se pôs à ilharga, isto é, ao lado de pessoas, homens astuciosos, vingativos, e se afastou dos humildes e dos pobres. E dizia ainda que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores. Em outras palavras, ele acreditava que os pobres tinham que ovacionar, sempre aplaudir a glória daqueles que estavam dominando. Constritado com tanto insucesso, forçado com tanto insucesso, ele se viu enviar outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Só que ele isolou-se nos salões e fartos, compondo música, embriagando-se ali provisoriamente aquelas pessoas. E também ele mesmo acreditava excessivamente avançado para o seu tempo. Isto é, ele achava que ele estava além do seu tempo porque via aquele povo ignorante. Isto é um pensamento equivocado, porque cada um de nós viemos à Terra para fazer alguma coisa para as pessoas que estão atrás de nós, porque nós estamos recebendo aquilo de pessoas que estão na nossa frente, ajuda, e por isso nós temos que ajudar aqueles que vêm atrás de nós. E foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. Veja que o olhar deste outro foi um olhar completo dos quadros da terra. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente, isto é, naquele servo, naquela pessoa que acolhe todas as pessoas. Passou a agir em benefício geral e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Veja a grandeza da criatura. Veio com a missão de servir, de ensinar as pessoas mais simples e ensinava infinitamente, repetia 1000 vezes o mesmo esforço da lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora, para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. Veja a visão
da criatura. Ele, se era humilhado ou perseguido, ele buscava compreender a ofensa e o desafio benéfico. Desta forma, ele via como desafio para ele melhorar ainda mais. Ele colocar em prática o seu amor. Por isso que ele diz, por amar sem reservas os seus irmãos de luta. Amar sem reserva significa, sem este eu amo, este eu não amo, por isso ou por aquilo. Amou a todos. Em muitas situações ele foi compelido a orar e pedir o socorro do céu. Olha como é a forma de agirmos. Quando nós estamos diante de uma situação de humilhação, de perseguição, nós temos que agradecer a Deus aquela lição. É uma lição que nós temos que passar. E aí nós temos que buscar a oração. Porque diante da oração, se nós observarmos que possamos pedir ajuda ao Pai, aos benfeitores espirituais, nós seremos atendidos. Porque estaremos perante as garras da calúnia e do sarcasmo, mas nós vamos entender, como ele entendeu, as mais baixas manifestações da natureza humana. E desta forma, assim agindo também como este, nós podemos ver a vida como um aprendizado. Nós aprendemos com aqueles que estão na nossa frente, como eu disse, e vamos ensinando quem vem atrás. E foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé, renovadora e da bondade, pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que foram investidos. Esta missão foi cumprida porque ele fez aquilo que devia ser feito. E diz então que houve uma ligeira pausa na palavra doce do Messias. Jesus continuou dizendo, concluindo, que a cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Nesta conclusão, ele diz que a cultura e santificação representam as forças inseparáveis da glória espiritual. Em outras palavras, é de suma importância que nós tenhamos a cultura e a santificação. A cultura nos ajuda a sermos melhores pessoas. E ele fala essa mesma lição de uma outra forma. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. A sabedoria e o amor é a mesma coisa de cultura e santificação. E por isto são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas ele diz também que há uma diferença, que em toda parte quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Em resumo, nós estamos aqui na Terra para dois propósitos. Um é aprendermos a cultura e o outro é nos tornarmos pessoas melhores. Há pessoas que somente veem a cultura. Ele não se preocupa com a sua santificação e se torna uma pessoa com grande cultura. Há pessoas que pensam somente em santificar, mas ele também não pensa na cultura. É o caminho do meio, isto é termos cultura e santificação. Este é o caminho para nós nos elevarmos perante Deus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.